Bom dia, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Um ótimo sábado para todos. E vamos dar, então, continuidade à disciplina de estruturas de madeira e estruturas metálicas, ok? Então, hoje nós vamos ver a seção 3.3, ligações de elementos estruturais de aço, ok? Então, pessoal, no projeto estrutural, né, de estruturas metálicas, tá? Um dos requisitos, né, uma das etapas que é de fundamental importância é a verificação, né, e dimensionamento das ligações dessas estruturas, tá? Então, eu tenho que fazer, né, a determinação de todos os detalhes construtivos que promovem a união entre os elementos, tá? Então, como nós vimos, né, diferentemente, por exemplo, do concreto moldado em loco, né, cujas ligações não ficam tão visíveis, né, não saltam tanto assim aos olhos, né, de quem passa por uma obra, né? Então, como é moldado em loco, aquilo tudo, né, a ligação entre elas fica, não fica tão, não salta tanto aos olhos. Porém, nas ligações, né, nas estruturas metálicas, como eu faço associação de várias peças, então eu tenho que ligar essas peças, né? Então, esse processo de verificação é de fundamental importância, tá? Então, essas ligações, elas são compostas basicamente pelos elementos de ligação e os meios de ligação, tá? Os elementos de ligação são os componentes que vão permitir com que os esforços, né, sejam transmitidos entre as peças, tá? Então, nós temos as chapas, placas de base, talas de alma e de mesa, enrijecedores, cantoneiras, tá? Então são os elementos, né, que vão possibilitar a transmissão dos esforços de uma peça a outra, por exemplo, de uma viga para o pilar, do pilar para a fundação, tá? Então são esses elementos que fazem, né, que permitem com que esses esforços sejam transmitidos. Por outro lado, para que haja a união entre as peças, né, a solidarização entre as peças, eu tenho, eu preciso, na verdade, de meios que façam essa ligação, certo? Ou seja, os meios promovem a união entre as partes das estruturas. Então, quando eu estou falando de meio de ligação, é o meio pela qual acontecerá a união entre as peças, tá? Então, nesse caso, nós temos, né, salta aos olhos, por exemplo, eu passo lá por uma estrutura de aço e vejo lá ela toda parafusada. Ou seja, o parafuso é o meio pela qual houve a união entre as peças, ou soldas, né, a solda também, né. Então nós temos as soldas, parafusos, né, pinos, rebites, né, barras, né, que são rosqueadas, que são os chumbadores. Então nós temos esses meios que fazem a ligação, né, a união entre as peças, ok? E a região nodal, então, é o conjunto de todas as ligações das barras, né, que vão interceptar nessas ligações, ok? Então, aqui, como exemplo, para nós identificarmos, né, esses componentes aí, nós temos, então, essa chapa aqui de extremidade, tá? Então, essa aqui seria a chapa de extremidade, que é um elemento que permite essa transmissão dos esforços, tá? Eu tenho um meio de ligação, nesse caso, os parafusos, tá? Que permitem que haja a união
entre as peças, e a região nodal é o conjunto de todas essas ligações aqui, tá? Aqui nós também temos um elemento de ligação, que no caso é o enrijecedor, tá? Que vai permitir facilitar com que esses esforços sejam transmitidos, tá? Nesse outro exemplo aqui, lembrando, tá? Nós temos uma viga que está ligada a um pilar, tá? E aqui nós temos um pilar ligado à fundação. Então, neste caso, o meio de ligação são os chumbadores, tá? O elemento de ligação é a placa de base. Então, essa placa permite com que esses esforços sejam transmitidos, e o meio de ligação, no caso, os chumbadores, eles promovem a união entre as peças, né, entre as partes constituintes da ligação. E a região nodal como sendo esse conjunto de todas essas ligações, ok? Então, pessoal, nós vimos os perfis estruturais, né? Então, normalmente, nas estruturas metálicas, nós temos que os perfis são identificados por letras. Essas letras, evidentemente, são referentes às seções desses meus perfis, tá? Então, por exemplo, nos perfis I, H, U e T, nós temos, então, os elementos chamados mesa e alma, ok? Já, então, para seções como cantoneiras, nós temos as abas. Essas abas podem ser iguais ou não, ok? Então, a alma da viga metálica, né, da estrutura, ela tem a função de ligar, óbvio, né, as duas mesas, né, e absorver, então, os esforços solicitantes. Lembrando, pessoal, quando nós estamos falando de perfis, né, existe uma associação de peças, né, de perfis metálicos, né? Então, existe a união entre alma e mesa, tá? Então, lá nós vimos também os perfis que eles podem ser soldados, né? Então, ou laminados. Então, poderia ter um perfil laminado aqui com mesa e alma, né, as mesas e a alma, ou uma associação dessas peças com solda para formar, então, o perfil, no caso, desejado, tá? As mesas, por sua vez, então, as mesas, elas têm espessura maior do que a alma. Por quê? Para que haja um aumento, né, no momento de inércia. Aí, então, eu faço essa espessura um pouco maior, tá? Lembrando, pessoal, quando nós estamos falando lá da resistência dos materiais, nós podemos fazer uma análise de que aquela massa que nós temos no meio da seção, né, acaba sendo uma massa que, óbvio, vai me gerar um peso para a estrutura, né, para a seção em questão, porém, não me dá um ganho tão significativo no momento de inércia, certo? Então, qual seria a condição, né, a melhor condição? Que essa massa que está, vamos dizer assim, morta, né, ou seja, que não me dá um ganho tão significativo de inércia, seria interessante, então, que ela fosse retirada, né, e aí, então, eu tenho um momento de inércia significativo com uma massa menor, ou seja, eu tenho uma eficiência. Então, por isso mesmo, nós temos aqui, então, nesses casos, a alma como sendo mais fina, né? Então, essa massa que seria uma massa que daria um peso na estrutura e uma eficiência não tão grande no sentido de momento de inércia, então ela pode ser tirada. E como nós temos essa facilidade nos perfis metálicos, isso é possível. Se nós formos analisar, por exemplo, um concreto moldado em loco, né, ficaria muito mais complicado para eu fazer montar, né, a caixaria visando essa retirada de massa. Então tem que fazer uma seção cheia, tá? E aí eu tenho uma massa elevada, mas sem uma inércia melhorada, vamos dizer assim, né?
Isso já é possível aqui nas estruturas metálicas, tá? Então, as ligações das peças nas estruturas metálicas, elas podem ser classificadas sob 2 pontos de vista. Tá? Primeiro, em relação aos esforços solicitantes, tá? E segundo, em relação à rigidez. Tá? Então, seriam 2 critérios para a classificação dessas ligações. Tá? Então, conforme o esforço solicitante, eu vou considerar a posição desses esforços em relação ao grupo de parafusos, tá? Ou a linha de solda. Então, dado um esforço solicitante, eu tenho a classificação que pode ser por cisalhamento centrado, cisalhamento excêntrico, tração ou compressão centrada e tração ou compressão com cisalhamento. Já em relação à rigidez, que seria um outro critério de classificação, nós podemos ter então a ligação flexível ou a ligação rígida, tá? Existindo ainda um terceiro, que seria um meio termo entre as duas, a semi-rígida, ok? Então, as ligações rígidas, como o próprio nome, né, já diz, quando eu falo em rígida, eu imagino, né, uma ligação que não haja a possibilidade de movimentação, né? Então, primeiro ponto, eu tenho que garantir que as reações de apoio e os esforços internos sejam transmitidos entre as peças, né? Tanto a mesa como a alma precisam estar conectadas. E vou garantir, então, que a rotação no eixo longitudinal e a rotação de um elemento em relação ao outro sejam impedidos. Então, esse é o ponto chave nas ligações rígidas, tá? Então, não há rotação longitudinal da peça, isso é óbvio que a gente vai querer, né? Independente se é ligação rígida ou flexível. Porém, posso, nesse caso, né, eu não tenho também a rotação relativa entre as peças, tá? Então, não existe a possibilidade nenhuma de rotação, por isso ela é dita como rígida, tá? Quando nós analisamos as flexíveis, por exemplo, nós temos, da mesma maneira, que garantir que essas reações de apoio sejam transmitidas entre as peças, né? Eu vou garantir que a rotação longitudinal também seja impedida, porém aqui eu vou garantir que ocorra a rotação relativa entre as peças. Então, basicamente, a diferença entre rígida e flexível, a rígida não possibilita a rotação relativa entre as peças, já a ligação flexível existe a possibilidade de rotação relativa entre as peças. Tá? Então, nas estruturas de aço, os tipos mais comuns de ligações, nós temos viga-pilar, viga-viga, emenda de pilares, emenda de vigas, ligação pilar-fundação, né? Então, nesse caso aqui, por exemplo, ó, nós temos uma ligação do tipo rígida, tá? Uma ligação do pilar com a viga, tá? Então, uma ligação do tipo rígida, ok? Nesse caso aqui, nós temos uma ligação viga-viga. Então, nós vemos aqui, nós podemos ver essa chapa, onde nós temos essa ligação entre as peças. E aqui nós temos uma ligação do tipo flexível, tá? Então, aqui nós temos uma viga ligando em outra viga, ok? Aqui nós temos uma ligação rígida no pilar de fundação, né? Pilar e fundação, tá? Então, aqui a questão dos parafusos, né? Que estão sendo feita essa ligação entre pilar e fundação, e aqui uma emenda de viga, tá? Então, eu estou emendando um trecho de viga com outro trecho de viga, né? Como se fosse duas peças, eu faço essa ligação
dessas peças. Então, o que eu tenho que ter aqui? Eu tenho, né, que ter uma ligação do tipo rígida nesse caso, né? Então, eu estou ligando tanto as mesas quanto a alma nesse caso, né? E aí, o que eu tenho que garantir? Que esses esforços sejam transmitidos entre essas peças, né? E justamente por ser uma emenda de viga, eu não quero que haja uma rotação relativa entre as peças, né? Então, nesse caso, nós temos uma ligação do tipo rígido, tá? Então, pessoal, nós vimos que as ligações, né, das estruturas metálicas, nós temos, então, esses meios que fazem, né, que permitem com que as peças estejam unidas, ok? Então, nós poderíamos ter, então, ligações parafusadas e ligações soldadas, ok? Então, a solda como sendo o meio de ligação ou os parafusos como sendo o meio de ligação, tá? Então, para as ligações que são executadas em campo, nós damos preferência, né, para as executadas com parafusos, justamente pelo fato dessa facilidade de execução, né? Se nós compararmos a solda com o parafuso, a solda é um procedimento muito mais minucioso, muito mais detalhado, né? Já o parafuso é muito mais simples. Claro que eu tenho que garantir, né, que esse parafuso seja aplicado torque nesse parafuso, que exista essa união entre as peças, mas, né, quando comparado à solda, né, existe uma diferença significativa na execução dessa ligação, ok? Então, as ligações soldadas, nós damos preferência, não quer dizer que não possa acontecer, mas nós damos preferência para a execução nas fábricas, tá? Então, nas fábricas, nós temos uma condição muito melhor de trabalho, a, é, a, o controle, né, em relação ao a qualidade do serviço executado no pátio da fábrica é muito maior do que lá na obra, né? Então, essa soldagem, ela é preferencialmente executada nas fábricas, né? É claro que, de acordo, né, com os equipamentos que nós temos nas fábricas, nós também podemos ter, por exemplo, ligações parafusadas, tá? Por quê? Se existe uma automação, né, uma automatização nessas ligações parafusadas, por exemplo, que me garantem uma produção maior, então eu posso também fazer ligações parafusadas nas fábricas, tá? Então, quando nós falamos de ligações com conectores, nós estamos falando em relação ao meio de ligação, tá? Então, o meio de ligação que trabalham através desses furos executados nas chapas, nós temos os rebites ou parafusos, tá? Atualmente, o que é mais utilizado são os parafusos, tá? O rebite já está sendo deixado de lado. E aí nós temos os parafusos comuns e os parafusos de alta resistência, né? Cada um para a sua função e a sua necessidade, né? Então nós temos algumas necessidades. Se eu tenho estruturas mais leves, né, que não têm um peso e um esforço tão grande, nós podemos utilizar, por exemplo, parafusos comuns, né? Então, aqui nós temos uma tabelinha com os tipos de parafuso, tá? Então, aqui, lembrando, pessoal, tudo na engenharia nós temos algumas especificações, né? Propriedades que estão relacionadas ao material pelo qual cada um dos elementos são produzidos, tá? Então, aqui, obviamente, não vai ser diferente, né? Então, por exemplo, o parafuso comum.
especificação é o A307, né? A limitação do diâmetro inferior a 102 milímetros, né? E aí nós temos, então, esses limites, né? Tanto de escoamento como limite de ruptura, tá? Então, quando nós formos ver as ligações parafusadas, tá? Nós temos que verificar a ligação e verificar se aqueles parafusos estão de acordo, né? Se eles passam em relação à solicitação. E um dos itens, né, que nós temos que utilizar é o limite de ruptura, tá? Porque eu estou falando no momento de ruptura do parafuso, por exemplo, né? Então, eu tenho que levar em consideração o limite de ruptura do parafuso. Então, dependendo do tipo de parafuso, se é parafuso comum, parafuso de alta resistência, e a especificação desse meu parafuso, nós teremos, então, valores diferentes para o limite de ruptura. Evidentemente, por isso que né, eu comentei que o parafuso comum, por exemplo, ele é utilizado em estruturas mais leves, né, menos complexas, né, menos pesadas e tudo mais. Justamente porque o seu limite de ruptura, ó, quando eu comparo com os limites de ruptura dos parafusos de alta resistência, ele é menor, né, o limite de ruptura. Tá? Então, justamente por isso, eu posso utilizar parafusos do tipo comum para essas situações, ok? Então, nós falamos dos parafusos comuns, tá? Os parafusos comuns, eles são fabricados em aço carbono, cabeças e porcas podem ser quadradas ou sextavadas, e não é obrigatório o emprego de arruela, tá? Então, como eu já citei para vocês, né, geralmente são utilizados em estruturas leves, né, plataformas simples, sistema de vedação, pequenas treliças, e aí nós temos o que nós chamamos de ligação por contato, ou tipo apoio. Então, o que acontece, pessoal? Eu tenho lá uma chapa que é feita, então, a ligação por parafuso, certo? Então, essa chapa tem um furo, e nesse furo, então, vai o parafuso aqui, né? Certo? Para esse aqui é a mesma coisa. Então, o que acontece, pessoal? Eu tenho uma chapa, certo? Uma chapa aqui, ela tem um furo, e eu tenho esse meu parafuso, tá? Então, essa transmissão dos esforços vai se dar justamente pelo contato entre o furo da chapa, tá? E o fuste do parafuso. O que é o fuste do parafuso? É o corpo do parafuso, tá? Então, fazendo uma analogia lá com fundações, por exemplo, quando nós estamos falando de fuste do tubulão, então é o corpo do tubulão. Então, quando nós estamos falando de fuste do parafuso, é o corpo do parafuso, tá? Então, não a cabeça. Então, o que acontece? Eu estou considerando, nesses casos, que a ligação é apenas por contato, tá? Então, é o contato entre o furo da chapa e o parafuso, tá? Então, eu não vou levar em consideração um possível atrito. Por mais que eu aplique um torque nessa minha chapa, né? Eu não considero o atrito como sendo a ligação, né? Então, a ligação é apenas por contato. Então, eu posso ter duas chapas aqui, por exemplo, certo? E a ligação apenas pelo contato desse parafuso que vai me garantir essa ligação, e não o atrito entre as chapas, tá? Advindo desse aperto do parafuso. Então, essa ligação é apenas por contato. Nos parafusos de alta resistência, eles são fabricados em aço carbono temperado, e aí nós temos os diversos fins estruturais, tá? Então, podem ser instalados com garantia de proteção mínima,
considerados, então, isso no processo de dimensionamento. E aí eu tenho que empregar, no mínimo, uma arruela sob o elemento que gira, ok? Quando eu quero restringir totalmente a movimentação entre as chapas da ligação, ou seja, quando eu tiver essa situação aqui, né, onde eu quero restringir qualquer tipo de movimentação entre as chapas que eu estou ligando, eu vou dimensionar o parafuso com um coeficiente contra esse deslizamento. E aí eu tenho, então, uma ligação por atrito, tá? Então, essa ligação não seria apenas o contato, né, entre as chapas e o parafuso, mas sim por atrito, ok? Então, pessoal, quando nós estamos falando do dimensionamento e verificação dessas ligações, tá? A premissa básica que nós temos é justamente o que a gente viu lá no estado limite de ruptura, certo? O estado limite último, né? Que é a solicitação de cálculo tem que ser menor do que a resistência de cálculo, certo? Então, basicamente, o que nós fazemos é essa verificação. Se a solicitação for maior do que a resistência, obviamente que o meu sistema, né, a minha estrutura ali no caso, entra em ruptura, tá? E é exatamente isso que nós não queremos, né? Então, não adianta eu ter uma estrutura dimensionada, tá? Sendo que essas ligações não possam transmitir, né, esses esforços entre as peças. Então, a minha ligação tem que ser dimensionada e verificada para que isso não ocorra, tá? Então, eu tenho que analisar as resistências das ligações, ok? Então, o dimensionamento dos conectores no estado limite último é determinado conforme as possíveis rupturas da ligação. Ou seja, primeiro caso, eu posso ter o colapso do conector, ou seja, pode acontecer que o meu parafuso venha a se romper, tá? Então, nesse caso, eu tenho que analisar qual é a resistência do parafuso, né? Posso ter também colapso por rasgamento da chapa ou ovalização do furo. Então, eu posso ter, então, né, eu estou analisando que essa chapa está aqui e o meu parafuso não vai suportar e ele vai quebrar, tá? Então, esse é um caso. E posso ter também que essa chapa aqui não aguente essa minha solicitação, por exemplo, aqui, e ela venha a romper, tá? Então eu posso considerar isso também. Além disso, eu tenho também a tração da chapa, ok? Então eu tenho que analisar conforme as possibilidades de ruptura da ligação, ok? Então, pessoal, nós temos a resistência à tração, tá? Então, a resistência à tração de cálculo, ela é igual a ABE. O que é a ABE? É a área efetiva do parafuso, vezes a sua resistência última tração do parafuso, né, que está relacionada à resistência de ruptura, né, dividido pelo gama A2, que para a combinação normal, né, na ruptura nós consideramos o valor de 1,35. Lembrando, pessoal, quando nós estamos falando de resistência de cálculo, nós fazemos uma minoração da resistência, tá? E quando nós estamos falando de solicitação, nós fazemos uma majoração da solicitação, ok? A área efetiva, neste caso, então, nós temos que é 0,75 da área bruta do parafuso. E aí nós entramos, então, a resistência ao cisalhamento.
tá? Então, o que que acontece? Se existe aqui uma solicitação nesse sentido, então a tendência é que essa chapa, né, corte o meu parafuso, certo? Então eu tenho que verificar a resistência ao cisalhamento deste parafuso, tá? Então, para parafusos de alta resistência, quando o plano de corte passa pela rosca, ou para parafusos comuns, em qualquer situação, nós temos que a resistência de cálculo do cisalhamento é igual a 40%, né, 0,4, vezes a área bruta do parafuso, vezes a resistência, a ruptura do parafuso, dividido pelo gama A2, que é o coeficiente de ponderação de resistência, né, pelo qual eu vou minorar a resistência de cálculo, ok? Para parafusos de alta resistência, quando o plano de corte não passa pela rosca, aí nós temos o valor um pouco maior, tá? Então, essa resistência ao cisalhamento de cálculo agora vai ser, então, 0,5 vezes a área do parafuso, vezes a resistência, a ruptura do parafuso, dividido pelo gama A2, que é o coeficiente de ponderação de resistências. Aí nós temos também, né, nós falamos de resistência à tração, falamos de resistência ao cisalhamento e agora resistência ao esmagamento e rasgamento, tá? Então eu tenho que determinar a resistência à pressão de contato, tá? E aí nós temos esses dois valores aqui. Qual é a resistência que eu vou considerar? Eu vou considerar o menor desses dois valores, porque eu tenho que trabalhar a favor da segurança. Então, eu encontro este valor e encontro este valor. Aquele valor que for o menor é o que eu vou considerar como sendo a resistência à pressão de contato, ok? Então, para furos padrão, furos alargados, furos poucos alongados em qualquer direção e furos muito alongados na direção da força atuante, quando a deformação no furo para a força de serviço for uma limitação de projeto. Então, nós vamos utilizar essa formulação aqui com esses valores, tá? O que que significa esses valores? Então, aqui, 1,2 vezes LF. LF é a distância, tá, na direção da força entre o bordo do furo e a borda do furo adjacente ou a borda livre, tá? Então, o que que significa isso? Vamos analisar ali no quadro. Então, pessoal, quando nós estamos falando do LF, o LF eu tenho que analisar para cada uma das situações, ou seja, aqui nós temos um parafuso externo e aqui um parafuso interno, ok? Como eu estou falando de pressão por contato, ou seja, eu tenho que analisar o contato entre a chapa e o parafuso, tá? Então, o que que vai influenciar nessa minha resistência ao contato? Essas distâncias aqui, ó. Essas distâncias, tá? Então, por exemplo, para o parafuso externo, qual é a distância que eu tenho que considerar? Entre a borda aqui do furo e a borda livre. Então, isso aqui é a borda
livre, tá? Então, para o parafuso externo, eu considero essa distância aqui como sendo LF, tá? Que é a distância da borda do furo até a distância da borda livre da chapa, ok? Por que eu tenho que considerar isso, pessoal? Porque se eu tiver essa distância aqui muito curta entre a borda livre da chapa e a borda do furo, qual é a chance disso aqui vir a romper? É maior ou menor? Tá? Então, se eu tiver, por exemplo, um furo aqui, ó, muito próximo à borda livre da chapa, a chance disso aqui se romper, ela é maior, certo? Então, a resistência dessa ligação vai ser menor. Por isso que naquele caso, né, nessa primeira parte aí, nós temos que analisar qual é esse LF que nós vamos considerar. Agora, no parafuso interno, qual é a distância que eu tenho que considerar? Então, eu vou considerar, neste caso, a distância entre essas duas bordas dos furos, tá? Então, para o parafuso interno, esse LF vai ser essa distância aqui. Para o parafuso externo, essa distância aqui. Então, é basicamente isso o que se quis dizer nessa formulação aí, tá? Então, vamos voltar para lá. Acho que agora foi. Então, pessoal, ó, esse LF aqui vai variar conforme o parafuso que eu estou analisando. T é a espessura da chapa, óbvio, né? Se eu tiver uma chapa com espessura maior, vai ser mais difícil dessa chapa vir a rasgar. E aqui o FU, que é o limite de resistência, né? A resistência à ruptura da chapa em questão, e não do parafuso aqui, tá? O outro fator que eu tenho que analisar, então, é 2,4 vezes o diâmetro do parafuso, porque também vai influenciar nessa resistência a pressão de contato, espessura da chapa e o limite de resistência à ruptura do aço, dividido, então, pelo γ2, que é o coeficiente de ponderação de resistência, ok? Quando essa deformação no furo para forças de serviço não for uma limitação de projeto, então posso considerar esse valor maior. Então, eu considero essa resistência maior. Então, era 1,2, aqui é 1,5, e lá era 2,4 e foi para 3,0. Para furos muito alongados na direção perpendicular da força, nós temos, então, que considerar um valor menor, ou seja, 1,0 aqui e 2,0 aqui, ok? O restante é a mesma situação, então nós vamos analisar as mesmas coisas. Lembrando, pessoal, então vocês viram que existe uma diversificada quantidade aí de equações e números ali que nós vamos considerar. Então, dado caso a caso, nós vamos enquadrar ou em uma formulação ou em outra formulação. Então, eu tenho que analisar cada uma das minhas variáveis, né, cada uma das minhas especificações dessas ligações. A resistência também ao esmagamento e rasgamento, nós temos que, segundo a NBR 8800, quando acontece a ação simultânea de tração e cisalhamento, nós temos que atender a essa equação. O que significa isso? Que a força de tração, que se refere à solicitação, tá? Dividido
pela resistência, ou seja, aqui é a parcela de solicitação, aqui é a parcela de resistência, para tração ao quadrado, mais a parcela de solicitação do cisalhamento dividido pela resistência do cisalhamento elevado ao quadrado tem que ser menor do que 1. Então, o que acontece se essa solicitação for maior do que a resistência? Então, esse valor aqui fica grande. Né? Então, elevado ao quadrado, mais esse valor aqui, que pode ser grande também, vai ser maior do que 1. Óbvio, né, pessoal? Então, eu não posso ter uma solicitação maior do que a resistência. Tá? Então, nós vimos a ligação do tipo parafusada. Então, a primeira coisa que nós vimos é que depende do tipo de parafuso, certo? Nós vimos os 3 tipos lá de ruptura. Então, nós temos a resistência à tração, resistência ao cisalhamento do parafuso, né? Então, se existe aqui o parafuso, né, está aqui e existe uma carga, uma solicitação atuando na minha ligação, então existe a possibilidade desse parafuso vir a romper, ok? E vimos a questão da chapa também, que vai influenciar, né, no rasgamento, essas distâncias aqui, que eu vou considerar na determinação da resistência, beleza? Agora, nós temos também as ligações soldadas, tá? Então, elas podiam, né, ser parafusadas e também soldadas. Então, a soldagem é um processo de união dos elementos de aço pela fusão das partes dos elementos de um eletrodo metálico. E aí é necessário, então, a aplicação, né, de uma energia para que haja essa fusão. Energia elétrica, química, óptica ou mecânica. Na construção, nós utilizamos o emprego, né, da energia elétrica, tá? Origem elétrica. E aí nós temos a fusão, né, de 2 peças, que é o metal base e o eletrodo, que é metal solda, tá? Por meio de alta temperatura. Então, existe essa soldagem, né, utilizando um eletrodo, e aí eu faço, então, a solidarização, né, a união entre 2 peças. E isso é garantido depois do resfriamento, ok? Então, aqui nós temos um exemplo de como é especificado esse eletrodo, né? Então, eu tenho que utilizar um eletrodo para que haja a união entre as peças, tá? Então, esse primeiro ícone aqui vai representar o eletrodo. A segunda informação é a resistência à ruptura do eletrodo, né, do material do eletrodo. Aqui nós temos esse número que vai indicar a posição da soldagem, tá? Então, 1 em qualquer posição e 2 na posição horizontal. E essa última informação, que é o número que vai indicar o tipo de corrente e de revestimento do eletrodo, tá? Então, seria um exemplo da especificação, né, do eletrodo, tá? Então, nós vimos as ligações parafusadas. Agora, nós estamos vendo as ligações soldadas, tá? Então, os principais tipos de solda, nós temos a solda de filete e a solda de entalhe, tá? Na solda de entalhe, existe a penetração total ou parcial, ok? Para a solda de filete, então, nós temos que a resistência do metal base, tá, vai ser igual a 0,6 vezes a área do metal base, vezes o limite de resistência do metal base, dividido pelo coeficiente, né, de ponderação da resistência, tá? Então, aqui, para o escoamento desse metal base, nós utilizamos o valor de 1,1 para a combinação normal. O AMB é a área do metal base, que é
o LW vezes o DW. O que é o LW? O que é o DW? O LW é o comprimento da solda. Então, se nós tivermos uma solda com um comprimento maior, óbvio que vai me dar uma resistência maior. Então, se esse comprimento da solda for menor, eu tenho uma resistência menor. E o DW é a perna da solda. Então, analisando aqui um corte de uma ligação, nós teríamos uma chapa, duas chapas, chapa 2 e chapa 1, e aqui a solda, tá? Então, o LW estaria aqui como se estivesse saindo da tela, porque aqui nós temos um corte, então aqui seria o LW, ou seja, o comprimento dessa solda. Aqui nós teríamos o DW, que é a perna da solda, tá? E o AW, que é a garganta da solda, tá? Então, nós vimos a resistência do metal base. Agora, nós temos a resistência à ruptura do metal da solda, tá? Então, a resistência à ruptura do metal da solda é 0,6 vezes o AW vezes o FW, dividido pelo gama W2. O AW é a área da solda, que é o comprimento vezes a garganta agora, tá? Então, eu estou analisando o metal solda, tá? E o gama W2 nós consideramos como sendo de 1,35 para a combinação normal. Lembrando, esse FW aqui, nesse caso, agora é a resistência à ruptura do material da solda, tá? Na solda de entalhe, então que existe lá a possibilidade de penetração total ou parcial, então essa resistência é dada por diversas formulações. Então nós vamos enquadrar para um caso ou para outro conforme as especificações, ok? Então, o gama W1, que é a coeficiente de ponderação, nós utilizamos como 1,25 para combinação normal e penetração total. O AMB é a área do metal base, tá? Que é o produto do comprimento da solda pela menor espessura da chapa de ligação e para a penetração parcial. Então, o AMB, ou seja, a área do metal base, igual LW vezes DW. O AW corresponde à área efetiva da solda. Nós já vimos, que é o comprimento da solda vezes a garganta da solda, tá? E aí, então, seria a espessura efetiva da solda, aquela garganta da solda lá, a espessura efetiva da solda. Então, para penetração parcial em bisel ou em V, o AW é a profundidade do entalhe. E o ângulo, se o ângulo for de 60, maior que 60 graus. Se esse ângulo for entre 45 e 60, então o AW, que eu vou considerar, vai ser de 3 milímetros. Então, eu tenho que ver, caso a caso, em qual dessas situações a minha ligação vai se enquadrar. E aí nós temos, então, um quadro com o resumo dessas formulações, Então, primeira coisa, eu tenho que analisar qual é o tipo de esforço. Se é tração ou compressão perpendicular ao eixo da solda do metal base ou se é cisalhamento do metal base. E aí eu tenho penetração total ou penetração parcial. Então, no caso das soldas por entalhe, eu tenho que analisar se existe penetração total ou se existe parcial. E aí, se é escoamento do metal base ou a ruptura do metal da solda, tá? E aí nós temos esses valores, essa formulação para cada uma das situações. Lembrando, quando eu tenho MB, eu estou falando do metal base. E quando eu tenho W, eu estou falando do metal da solda, tá? Então, existe essa diferenciação entre as formulações que nós vamos ter para encontrar as resistências, tá? Como eu sei se a minha ligação está ok? Então, dada uma solicitação, nós vamos fazer o cálculo para encontrar a resistência,
né? Por isso a resistência de cálculo, né? Por isso todas elas estão sendo divididas por um coeficiente de ponderação da resistência. E aí nós vamos ter lá, se a solicitação for X, né? E a resistência for maior do que X, então a minha ligação está ok. Caso contrário, eu tenho que refazer essa minha ligação, né? Refazer o dimensionamento da ligação, e aí a minha ligação não estaria verificada, ok? Com isso, então, nós estamos encerrando a aula de hoje. Desejo a todos um ótimo final de semana, um bom feriado e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!